Fala minha galerinha, professor Wesley Paz, indo para mais uma aula de Geografia no Enem, parte 2 da prova do Enem de 2020. Vamos gabaritar Ciências Humanas e a prova específica de Geografia. Primeira questão da gente aqui, a divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce, especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe clavaram os dentes na garganta. Passaram os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Texto de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, primordial escritor uruguaio. Então, trazendo para a gente, foi escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, marcada pela. Então nós temos duas divisões do trabalho. Essa de meados do século XX, em que insere os países pobres de terceiro mundo na Revolução Industrial, né? O urbanismo e industrialização, e a do final do século XX e início do século XXI, que é a inserção dos países do terceiro mundo agora no meio técnico-científico, né? A containerização dessa informatização da economia mundial. Então, ele está trabalhando aí década de 70, produção inovadora, letra A, não por quê? Porque produção inovadora seria a nova DIT e não a velha DIT, ok? Superação paulatina do caráter agroexportador. Seria essencial, né, partir para a revolução urbana industrial e aos poucos realmente indo para uma agricultura, partindo para uma revolução da agropecuária para a revolução industrial. Mas não é isso que a questão pede. Letra C, ela diz para a gente o seguinte, né? Apropriação imperialista dos recursos territoriais. Então, os países ricos, nesse período, eles precisavam de quê? De terras, né? de uma subordinação dos países pobres. Claro que hoje, necessariamente, na nova DIT, né, a questão virtual, a questão, né, entre Ocidente e Oriente não necessita realmente agora mais dessas apropriação de territórios. Né? O território ele pode ser um território abstrato realmente. Então, ele considera para a gente a letra C de casa, ok? Valorização econômica dos saberes tradicionais. Já há uma revolução urbana industrial, então a tradição, mesmo que seja na indústria, trabalho repetitivo, mas ao mesmo tempo a gente pode considerar já uma revolução industrial, né, uma inovação, e não realmente valores tradicionais. Dependência externa do suprimento de alimentos. Não só alimentos, né, como energia, matéria-prima, água e por aí vai. Então, letra C de casa, belezinha? Segunda questão. É difícil imaginar que nos anos 90, num país com setores da população na pobreza absoluta, isso é uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo passa a abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego, de assistência social, desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia dar uma resposta adequada a tudo isso. Então, nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Pessoal, quando ele fala aqui, década de 90, os anos 90, pobreza, benefícios sociais, a inserção do país no neoliberalismo. O que for neoliberalismo? Né? A diminuição, chamada de Estado mínimo, diminuição da força do Estado perante a economia, dentre elas as privatizações. Lembro muito do governo FHC, governo de Fernando Henrique Cardoso, Fernando Itamar Franco, Fernando Collor. Esses governos eles levaram o Brasil a nível de exportações tremendas, né? Ao mesmo tempo que importavam tecnologias, eles exportavam também recursos, mantimentos. Então havia um viés de exportar e de importar. Porém, ele traz expansão de investimento nas empresas públicas.
Não, empresas privadas, não é a letra A. Falso. Democratização do crédito habitacional e aquisição de moradias. Eu creio que já vai ser o governo de Lula, o programa de aceleração do crescimento, PAC, década de 90 ainda não há uma inserção da pobreza com a moradia, o déficit era muito grande. Enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária. Claro que não. Ainda hoje pagamos uma alta carga tributária individual, microempresas e macroempresas, né? Mas especialmente com a desigualdade, o pobre paga muito mais. Então, letra C ainda não seria um encaixe para a questão. Letra D, reformulação do acesso ao nível superior e do financiamento científico. O Brasil havia uma discrepância e um analfabetismo muito grande. Imagine inserir no nível superior. Então, creio que também as políticas de interiorização da universidade pública vai ser no governo Lula. E sobra para a gente a letra E. Aí, reforma de políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário. Pessoal, o que é que vai entrar aí para a gente? O plano real, certo? O plano real vai trazer para a gente como controle inflacionário e políticas macroeconômicas com o neoliberalismo, certo? Letra de elefante, beleza? Pessoal, temos uma questão aí em que traz essa geografia no Enem, o mapa do Brasil. Qual é a legenda? Rodovias longitudinais, rodovia diagonal, rodovia radial, toda a região centro-oeste. Então, olha que ele tem a rodovia diagonal lá para o extremo Acre, temos todo rodovias longitudinais do sul ao extremo norte, rodovias radiais cortando o centro-oeste. Então lembre, centro-oeste lembra soja, lembra expansão da agroindústria, por década de 70 com a interiorização da economia e da urbanização no país. Vamos para a questão. A questão diz o seguinte: o conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios, como a elevação de formação de fluxos materiais e imateriais, acrescenta articulação com as escalas que vão do local ao global, terminam por pressionar o Estado a agir visando a instalação no território de fixos diversos, bem como a regulação específica. Claro, vai gente, vai economia, vai fluxo de rodovias, de ferrovias, de portos. Então, consequentemente, para a região é necessário escoar, né? Escoar o quê? A produção especialmente de soja. O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão da rodovia se dá o quê? Alteração da matriz econômica. Sim, dá um pouco de alteração, né? Mas não é isso que ele pede. Ele pede o quê? O mapa e o texto se complementam, como a camisa e o botão. Substituição do modo hidroviário pelo modo rodoviário. Não é isso só que ele quer. Retração do contingente. Aumento, né? Invasão da população, especialmente sulista paulista. Projeção do escoamento produtivo. Letra D. Ou seja, as monoculturas, o agronegócio. Letra E, estagnação das lavouras policultoras, exceção da monocultura da soja. Então, letra D rimou pra gente aí. Tranquilo? Próximo. Também uma imagem. Então, é possível a gente analisar com calma. Temos a África, temos Vale da Grande Fenda, temos entre África e Ásia muitos vulcões. Aí vem a questão da geologia, geomorfologia, onde tem vulcões, são dobramentos modernos, tem bacias sedimentares e maciços. Então, onde tem dobramentos é a formação de cadeias montanhosas, formação de movimentos orogenéticos, né? Formação de montanhas, então choque de quê, pessoal? De placas tectônicas, ok? Partindo para a questão, temos aí os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural de quê? Lembra que eu falei, né?
colisão de placas tectônicas, mas não é isso somente, né? Pode ser o afastamento. Como está se afastando, é uma ruptura entre duas placas tectônicas, pode ser também um deslize ou uma epirogenia. Então ele chama isso lá na África de rifteamento da crosta terrestre. É o grande vale do Rift, lá no Quênia, que está dividindo a África em duas. Então, ao mesmo tempo que as placas podem se chocar, elas podem estar se afastando, entendido? Então, aumentando aí o buraco na crosta e, consequentemente, a fazendo essa ruptura. Questão muito boa, muito interessante de geografia física. Então, para a gente, letra B, Vale do Rift, na África, no Quênia e muito próximo da Ásia. Próximo, temos o Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. A teu lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice, teu machado. O berço pequenino de teu filho. O algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante, a mim tu voltarás. E no canteiro materno do seu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba. Texto de Cora Coralina, né? Então, com certeza, a gente vê aí uma leitura de uma agricultura familiar. Eu sou a terra, eu sou a vida, o lavrador, tudo quanto é meu, o arado a foice, sem muita tecnologia, filho, plantação de algodão, leva o pão para tua casa, e um dia bem distante a mim tu voltarás. E no canteiro materno do teu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, glebas de terras, ou seja, pequenos, né, lotes. No contexto das distintas formas de apropriação da terra, o poema da grande escritora Cora Coralina valoriza a relação entre o quê? Grileiros e controle territorial, não. Meeiros e divisão do trabalho, não chega a falar. Camponeses e o uso, a identidade do camponês com a terra, né? A ligação do produtor da agricultura familiar com a terra. Letra C de casa. Está falando dos índios na letra D? No manejo agroecológico. Latifúndios, monocultura e fertilização, não. É uma questão muito boa também, trazendo um poema correlacionando com a nossa estrutura fundiária brasileira. Excelente questão. Próxima. Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos 70. Começaram a se articular com o movimento agrário no início dos anos 80 e na década seguinte conseguiram o reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas após o assassinato de Chico Mendes. Assim, em 20 anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável, com participação popular. De acordo com o texto, a visibilidade dos extrativistas seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre o quê? Crescimento econômico e migração dos trabalhadores. Não é isso que a questão está trazendo. Produção de borracha, sim, década de 70, com o movimento agrário. E escassez dos recursos naturais na Amazônia? Não. Né? Abundância. Reivindicação de terra e preservação da mata, o que? Nativa. Né? Sustentabilidade. Chico Mendes. Então, letra C de casa também. Incentivo governamental e conservação dos territórios. Com certeza, se deixar liberar, vai o que? Desmatamento. Modernização do plantio e o comércio do látex. Né? Vai ser transgressão, invasão às terras para limpar a terra para depois plantar. Com certeza, depois da exportação do látex, vai vir a agricultura. Então, letra C de casa. Também a questão sobre extrativismo, né? Amazônia, sempre cai na prova do Enem. As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, nas Filipinas, não têm quase nada em comum. Estão muito longe uma da outra, são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é trágico detalhe de sua geografia. Olha aí, ó, trazendo à tona a ciência. Eles foram erguidos na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo. O vulcão mexicano, chamado de Popocatépetl, e o filipino Mayon. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora.
eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zona de risco vulcânico no mundo. Como é que chama isso? Cinturão do Fogo do Pacífico, né? Onde essas áreas onde moram essas pessoas, indivíduos, correm esse risco diariamente. Ao contrário do que seria sensato, continua ali indiferente ao perigo que as espreita. Pessoal, ele pede o seguinte: a característica física, mais uma questão de geografia física na prova de 2020. Vamos nos ater, primeiro ano do ensino médio, geografia física, 70% da prova está vindo aí, viu? Indiferentes ao perigo. Traz aí. A característica física justifica a fixação nos locais apresentados no texto. Se tem vulcão, com certeza, por que eles temem a continuar aí? Solo ou terras férteis, letra A, são chamadas rochas vulcânicas, as rochas magmáticas ou plutônicas, o basalto, o granito, pedra-pume, são exemplos de solos férteis aí, de rochas férteis, através do derrame vulcânico, terras roxas, terras muito férteis, terras escuras, pretas, muito férteis. Encosta íngreme não seria letra B seriam os dobramentos, as montanhas, aí seria terraceamento. Vegetação diversificada não é isso que importa a priori. Drenagem eficiente também não, e clima ameno, né? Seria o solo fértil para uma agricultura milenar, né? Cereais aí para abastecimento. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sobre a placa continental, ou seja, mais uma questão de geografia física de encontro de placa. Uma continental oceânica, a oceânica ela vai rebaixar a subducção e a outra vai soerguer, aumentar. A continental ganha sobre a oceânica. Que é o exemplo dos arcos e ilhas, produzirão um arco magnético na borda do continente, composto por rochas vulcânicas acompanhado de deformações e metamorfismo, tanto rochas pré-existentes como de parte das rochas formadas no processo. Qual a feição fisiográfica gerada pelo processo tectônico apresentado? Planície, planalto, depressões ou bacias? Quando fala em colisão de placas, a gente lembra de que? Dica lá do primeiro ano, dobramentos modernos, as cadeias montanhosas. Então, planalto, depressão e bacias não seriam provocados pelo choque de placas tectônicas. Falou em placa, falou em dobramentos recentes, geológicos recentes. Planícies e planaltos são antigos, ok? Outra questão interessante que traz para a gente a geografia no Enem: o município de São Paulo, cortado pelo rio Tietê, a parte visual, e a parte do texto 2. O rio Tietê está morto, ao menos uma parte dele. São 137 quilômetros, para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que em 2016 o trecho do rio com qualidade de água classificada como um rio péssimo começa em Itaquaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar a vida. Todos nós sabemos, com o café, com a exceção da zona metropolitana de São Paulo, consequentemente, poluição, devastação de todo o rio, da mata ciliar e, consequentemente, urbanização e cimento. Considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem valorização do sítio humano, extinção da vegetação nativa, recepção de uma carga muito densa de que, pessoal? De dejetos. Né? Cidade ou estado com mais de 40 milhões de pessoas sendo abastecidos e poluindo, né? Jogando seus dejetos líquidos aí nesse rio. A certeza de lixo, né? De chorume, de descarga é muito grande e não tem como, não dá conta, não dá vencimento. Então, para a gente, mais uma questão, letra C de casa. Pessoal, muito obrigado. Terminamos aqui a prova do Enem 2020. Deixe seu like, comentem, compartilhe a aula, é muito interessante para divulgar o nosso trabalho. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e entre em contato.
Até a próxima. Vamos gabaritar a prova do Enem, a geografia no Enem, na veia.